Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, episódio 112, toda quarta-feira a partir das 10 da manhã. Estamos aqui sempre trazendo um tema relevante que vocês pedem para a gente, o pessoal que participa tanto aqui pelo Zoom ao vivo ou também pelo YouTube, a gravação que a gente disponibiliza aí, né, para vocês. Então, episódio 112, já uma longa caminhada aí, e já agradecer a presença de todos que participam nessas quartas. Hoje a gente dividiu esse tema, na verdade, em dois blocos aí, né? E hoje a gente vai começar essa parte um, Hospital Inteligente da Caneta ao Digital, as evoluções automatizadas na saúde. Para isso, nós o convidamos, viu, André? Quem nos apresentou, na verdade, a Carli, quem me apresentou a Carlize lá em Brasília, né? Lá na CMB, foi o Jados Manga, o Jados não está por aqui, o Jados está na Austrália agora, mas logo vai estar junto com a gente. E eu tive a alegria de encontrar a Carlise e assim já fazer o convite logo depois para estar aqui com a gente. Carlise Claudino Belli, doutor em Ciências da Saúde pelo FRGS, atua há mais de 15 anos com evidências de mundo real. Coordenou projetos aí realizados em parceria com o Ministério da Saúde, a ANS, indústria farmacêutica e diversos hospitais. Ela vai se apresentar melhor, vai colocar o posto dela até o cargo que ela está hoje. Eu vou pedir, viu, Carlise, para que já agradecer, na verdade, né, a sua presença, a sua disponibilidade, estar aqui junto com a gente hoje, nessa manhã, nessa quarta-feira, a correria que eu sei que é para todos, para você também, né? Eu imagino, nesse final de ano, nessa reta final, que é um pulo, né? Que está chegando já aí dezembro de novo. Mas obrigado mais uma vez pelo seu aceite, e por estar aqui conosco. Fique à vontade. E lembrando, pessoal, nosso bate-papo de hoje é um bate-papo, sim. Durante o webinar, a Carlise já sinalizou, Lucas, manda o pessoal, pede o pessoal ficar à vontade, liberou perguntas e falar com a gente aqui. Abre o microfone, abre a câmera ou manda mensagem aqui no chat. Carlise, Bom dia, pessoal, né? Primeiro, agradecer ao convite, né, junto aí do Lucas, e na verdade pela apresentação também do pessoal da Numbers, que hoje o Jados não tá aí, mas o André tá aqui conosco, né? Então, tem sido uma parceria bem produtiva, né? E agora mais ainda poder estar falando com vocês um pouquinho do que a gente tem feito, né, pelo Brasil aí afora, tentando modernizar cada vez mais as instituições de saúde, né? Então, acho que a gente fica bem feliz de ver aí todo mundo dedicando seu tempo para estar aqui conosco, conversando e trocando uma ideia do que a gente vai estar falando. Então, a ideia é que hoje, como o Lucas já comentou, a gente vive a dividir em duas partes do conteúdo. Essa primeira, a gente vai falar um pouquinho mais dos registros clínicos em si. E aí depois a gente vai estar numa segunda etapa falando do processamento de dados em saúde que a gente tem feito, né? Então, nossa ideia aqui hoje, né, dentro desse tema da caneta digital, né, desde o registro de consulta até processamento de dados e o que a gente vê de futuro aí no Brasil, é a gente está falando um pouquinho da parte das evoluções automatizadas na saúde. Então, acho que aqui todo mundo aí que está nos diversos hospitais, né, do norte ao sul do Brasil, provavelmente sabe o quanto a gente tem ainda mas às vezes de desafios para melhorar a forma como os registros são feitos dentro dos prontuários. E aqui eu vi que tem times mais do financeiro, times mais assistenciais, que o pessoal foi comentando ali. Acho que todas as áreas do hospital, inclusive até o jurídico, né? É uma preocupação com quão completos são os registros que a gente tem nessas evoluções aí dentro dos prontuários eletrônicos para de fato demonstrar tudo que a gente, né, fez com o paciente, né, e deixar isso bem registradinho ali. Então, eu imagino que aqui ao longo dos slides vão surgir insights, dúvidas ou até cases de vocês sobre cada assunto ali que eu for abordando. A gente incentiva bastante aí, podem mandar pelo chat, o Lucas vai estar me ajudando aqui, dando uma espiadinha no chat, trazendo as perguntas, comentários, abrindo os microfones aí para vocês falarem conosco, tá? Fiquem, por favor, bem à vontade. Só que começando um pouquinho a parte de conflito de interesses, então a gente já comentou ali hoje, eu trabalho dentro de empresas de consultoria que trabalham junto com hospitais, trazendo novas soluções, mas também a gente atende a indústria farmacêutica, algumas operadoras de saúde e também outras consultorias que trabalham aqui no Brasil, trazendo novas soluções aí, modernizando um pouco os sistemas e gerando insights a partir de dados.
que eu vou falar um pouquinho aqui hoje? Acho que a gente, na verdade, a gente tem um tema que ele é recorrente já há um bom tempo, ainda bem, né, aqui no Brasil, que é todo o processo de digitalização de saúde, né? Então a gente sabe que ainda tem hospitais e às vezes alguns setores dentro dos hospitais que trabalham muito no universo do papel, né? Então a nossa caneta ela ainda existe, mas ainda bem que muito do que se tem no Brasil já está cada vez mais digitalizado, né? Então, a ideia do um pouquinho que eu vou o da parte um e da parte 2 que a gente vai fazendo na sequência vai ser falar de todo esse processo de transformação digital, né? Então, o quanto os sistemas de saúde como um todo estão adotando novas tecnologias, né? De forma ainda mais rápida agora, depois do boom que teve das IAs e todo o boom de startups e de novas soluções que existem, né? Para estar modernizando os sistemas como um todo. Então, aqui a gente está com um pool bem grande de pessoas de hospitais, mas a gente vê essa modernização de ponta a ponta em todos os níveis de saúde hoje aqui dentro do Brasil, ainda bem. A partir disso, então, o que acontece? A gente tem um grande volume de dados, né? Cada vez mais a gente tem informação disponível no formato digital. E a partir do momento que ela sai do papel e que ela entra de alguma forma para dentro do computador, seja num texto livre que a gente digita, seja num PDF, onde isso vai estar depois alocado, a gente consegue ter o quê? Um potencial muito maior de fazer uso desse dado de forma inteligente, de forma estratégica para nos apoiar dentro da gestão, seja do hospital como um todo, seja na gestão do meu setor, onde eu estou trabalhando, e muitas vezes seja até na gestão das minhas próprias atividades, para ver o quanto está rendendo, né? Como está o meu rendimento ao longo das semanas, assim. E dentro disso, então, com toda essa geração de dados aí disponível de forma mais acessível a partir do momento que está digitalizado, né? A gente vai ter e está tendo cada vez mais uma oportunidade analítica muito forte, né? Então, esses dados já digitais permitem análises mais profundas e abrangentes. E quando eu digo dado digital, eu não estou falando de um banco de dados estruturados lá que alguém coletou e montou bonitinho. Eu digo todo o conteúdo que hoje a gente tem dentro dos diversos sistemas hospitalares e, né, de clínicas e de unidades básicas aí no Brasil afora, né? A gente vem conversando já há um bom tempo com vários atores aqui dentro nos diversos congressos que tem ido. Acho que esse ano aí já participei de congressos em várias cidades no Brasil e o que a gente tem visto, assim, sabe? E vocês que estiverem aqui, se alguém quiser, inclusive, comentar mais algum desafio que nota nessa parte de captura e registro de dado aí hoje em dia no seu dia a dia. Uma das grandes questões que o pessoal traz é a falta de padronização, às vezes. Então, por mais que tu, às vezes, dentro de uma mesma área do hospital, às vezes dentro de um mesmo setor no hospital, se a gente fosse pegar, sei lá, três enfermeiros ou três médicos, cada um deles assim ouvir, né, por exemplo, ou realizar uma mesma consulta, ali, um atendimento com o paciente, cada um às vezes ia fazer a sua evolução ali, de uma forma individualizada. E isso às vezes é claro que traz uma riqueza de detalhes diferente, mas para a instituição em si acaba trazendo alguns desafios, que às vezes fica um pouquinho mais completa, um pouco menos completa, alguma pessoa usa uma sigla que depois a gente não tem muito bem certeza se era A ou B aquilo. Então, existe esse desafio até hoje aí, dentro nos diferentes cenários que a gente tem. Os registros, né, de texto livre, o pessoal normalmente fala que é muito difícil de analisar de forma automatizada. Eu até já brinco, né? Eu coloco ali entre parênteses o eram, porque hoje em dia a gente tem tecnologia que fica diariamente lendo prontuários e gerando resultados a partir disso de forma automatizada. Então, a tecnologia ela veio e vai ficar, né, no sentido de nos apoiar muito nessa linha aí também. E tem várias informações valiosas que ficavam perdidas em anotações ou brinco, né, no bolso do jaleco, né? Então, por exemplo, assim, na minha formação ali, quando eu fiz o mestrado e doutorado lá em Porto Alegre, e na época eu trabalhei anos em alguns hospitais de lá, né, junto com os times, mas muito dentro da cardiologia, assim, a minha formação veio. E aí eu brincava com o pessoal, né? Eu digo, ai, cadê? Às vezes dava aquela função, né? Ai, o eletro do paciente, fizeram ou não fizeram? O paciente chegou com dor torácica, que horas aconteceu o eletro dele? Aí daqui a pouco vinha lá enfim, não vou dizer que é o residente, que senão o pessoal diz que a gente sempre fala que é o residente, né? Então vinha alguém lá e comentava, ah, eu fiz o eletro, mas ficou no bolso do jaleco e eu perdi, sabe? Então, hoje em dia, a gente já tem, por exemplo, máquinas que fazem o eletro e já mandam isso direto digitalizado para dentro do prontuário, né?
Então, além do eletro perdido no bolso do jaleco, a gente também tem, às vezes, aquele caderninho que vai de leito em leito, né? Com as informações para a gente estar tentando ali não esquecer dos detalhes na hora que eu volto para o meu posto lá central do andar e vou fazer a evolução, né? Então. A gente tem isso daí, né, com não só pela perda da informação, mas se a gente for pensar, né, tudo isso daí acaba ficando em contato, né, de leito em leito, indo junto com o profissional, né. Então, o que que a gente tem? A gente tem hoje em dia, por exemplo, para trabalhar com essa, em tentar solucionar e dar um apoio nesses desafios atuais, a gente tem os escribas, né, que na verdade eles são médicos e são multiprofissionais também. Então, independente de quem estiver fazendo, precisar fazer um registro ali dentro de um prontuário, ele poderia ter acesso a uma ferramenta de escriba onde a gente pega. E hoje, com a inteligência artificial, até nem sei se o nosso aqui está sendo transcrito, Lucas, qualquer coisa você me conta aí depois para usar aqui no texto, mas hoje em dia, quem é que não entrou numa reunião e tinha uma IA lá, ouvindo a reunião, resumindo a reunião e criando um resumo para gente disso? Um resumo inteligente, com os tópicos principais, próximas ações. Carlise vai fazer isso, Lucas vai fazer aquilo, quem é que vai fazer o quê? Então, hoje em dia, da mesma forma que tem para as reuniões, também tem isso para o atendimento profissional de saúde, né? Então, a gente tem hoje escribas que funcionam ouvindo toda a consulta, ouvindo todo o atendimento e fazendo essa transcrição, mas muito mais do que isso, fazendo uma evolução ainda mais completa e padronizada do que foi conversado ali com o paciente, do que foi alinhado, do que foi dito para ele que ia ser feito de conduta, do que foi orientado. Então, isso daí. Tem se visto que na prática melhora muito, muito o registro clínico, chega a dobrar o número de caracteres quando a gente avalia assim o volume de conteúdo dentro dos prontuários, reduz muito o número de siglas e ainda tem um impacto bem interessante desde a parte de codificação de seeds e outras questões que daí eu vou entrar em detalhes agora na sequência, tá? Então agora a gente vai focar um pouquinho mais em falar um pouco disso, quanto isso hoje em dia, acho que tem alguém no chat ali, não sei se perguntou ou não, qualquer coisa só me interrompe aí, É, Lucas. eu acabei colocando para o pessoal ficar à vontade já Ah, para ir tá. perguntando aqui. Eu acabei vendo aqui, já te perguntei aqui. Aí, então, vamos ver um pouquinho do que esses escribas estão ajudando e como eles estão ajudando a melhorar o registro dentro do prontuário, para depois a gente utilizar essas informações e aí, a partir delas, gerar, então, análises, enfim, ainda mais completas da realidade de cada hospital. Então, aqui eu vou mostrar para vocês uns prints de um exemplo do escriba que a gente utiliza aqui com vários parceiros e com vários clientes, aonde ele funciona de forma paralela ao sistema de prontuários, mas imaginem que vocês podiam ter as mesmas funcionalidades dentro de um botãozinho que tu instala ali dentro do teu Tazi, MV, enfim, dos outros diversos PEPs que existem, né? Para te tá fazendo tudo isso daí de forma já integrada, né? Então, o que acontece? Os escribas, eles permitem que tu dê um start aqui para fazer a consulta, né? E aí, a partir disso, então, vão ter algumas opções. Hoje em dia, nesse que a gente utiliza aqui na Doctor, a gente tem hoje, já cobre todas as áreas, as diferentes áreas de especialidades. Então, por exemplo, assim, o médico cardiologista, ele dá ênfase em algumas informações, o psiquiatra dá ênfase em outras, a enfermeira vai dar ênfase em outros detalhes, o fisioterapeuta em outros tantos. Então, psicologia, nutrição, aí por diante. Então, hoje em dia, tem escribas que já são especializados, que a gente chama, que é o quê? Além de fazer a transcrição, ele vai fazer o resumo no formato que aquela área mais gosta. Então, no formato mais usual e valorizando o conteúdo que ele prioriza. Além disso, tem a opção também da pessoa customizar e criar o seu próprio, né? Então, hoje em dia já está bem mais moderno, mas só para comentar que às vezes, não sei bem como começar, já vai ter um modelo ali que tu pode utilizar para a tua própria área ali. A partir do momento que ele escolhe, então, o modelo ali, no exemplo, a gente pegou o generalista aqui. Essa parte aqui, ele só coloca um código ali para ele saber quem vai ser o paciente que ele vai estar evoluindo naquele primeiro momento. Então, o que acontece? A pessoa vai pegar e vai identificar de alguma forma ali. Lembrando que isso não substitui o prontuário, né? Então, se isso daqui é só para a pessoa saber, esse daqui foi o paciente lá, Carlise, que eu atendi lá às 10 horas, e depois eu vou passar isso para o prontuário dela. Depois que ele criou ali o paciente, o que ele vai fazer? Aí que começa um pouco da mágica, né?
Então, ele vai escolher lá o microfone que vai ser utilizado para garantir que o sistema vai pegar direitinho o som do ambiente, né? Lembrando que ele capta tudo que for falado, seja pelo paciente, seja pelo médico, por quem for ali, tá? E aí, então, depois que ele... Aqui eu passei rapidinho, né? Ele vai dar início no registro e ele vai ver, opa, o microfone começou a funcionar, tudo que a gente está conversando aqui agora já está sendo registrado dentro do sistema, né? Então, beleza, vou lá fazer minha consulta, vou de repente colocar alguns insights aqui, esse espaço a pessoa pode digitar. Então, hoje em dia, às vezes podem ter informações que tu não vai externar verbalmente para quem tu está atendendo e tu está avaliando, e tu gostaria que o escriba incluísse isso dentro do resumo inteligente que ele vai fazer, né? Então, por exemplo, assim, eu tô ali atendendo um paciente. Eu noto que a pessoa tá, enfim, prostrada, meio desanimada, assim, desiludida com a vida. Daí eu vejo o quadro geral dela e de repente eu vou querer anotar ali, ó, paciente com possíveis sinais de depressão. A gente não vai falar isso em voz alta para o escriba pegar. Mas hoje em dia os escribas permitem o quê? Que tu faça pequenas anotações junto ali enquanto está ouvindo a conversa, né, o atendimento, para que isso também entre nos insights do resumo da consulta que vai ser gerado por ele. Motivos, enfim. Aqui depois eu vou mostrar um pouquinho melhor, mas também dá para fazer upload de exames. Isso daqui eu acho bem genial, poupa muito, muito tempo e melhora o registro completo, né? A gente tem isso funcionando também no formato de telemedicina. Então, pode dizer bem assim: mas eu só consigo fazer esse registro se o paciente estiver na minha frente na sala? Não, tu também consegue fazer por telemedicina. Então, você pode daí, ali na hora que escolhe o microfone, você vai escolher também qual é o navegador que você está usando para fazer esse atendimento aí de telemedicina e vai captar o áudio de dentro do seu computador do paciente aí, sei lá eu em que estado, cidade que você está atendendo e vai fazer o registro direitinho também, como se ele estivesse ali na sua frente, tá? Eu não sei o quanto o pessoal quiser comentar e o quanto hoje em dia nos hospitais tem telemedicina ou não, mas isso é também um diferencial, às vezes, dos sistemas. Nem todo escriba hoje já tem a capacidade de, ao mesmo tempo que consegue fazer bem direitinho no dia a dia ali, né, na consulta em pessoa, também já tem essas habilidades para fazer ele em telemedicina. Mas hoje em dia isso já é realidade em muitos hospitais, né? Então é importante ter. Daí imagina que aconteceu a consulta, a pessoa vai lá, vai finalizar a consulta e o sistema vai fazer o quê? Vai processar tudo que ele ouviu e o que você colocou de insights. Então, digamos que o primeiro grande processamento que acontece é o texto completo ali do que foi falado na consulta, né? Mas claro que isso daqui não vai ser a evolução em si que você vai ter. Isso daqui é uma transcrição de tudo que foi dito para caso o profissional de saúde tem alguma dúvida, ele fica bem assim, opa, mas será que o paciente falou isso mesmo? Será que eu falei isso mesmo? Ele tem o texto completo para fazer uma dupla verificação ali, né, de tudo que foi conversado, enfim. Aqui do lado é onde aparece todo o conteúdo que vai sendo resumido. Então, nesse caso aqui foi um exemplo que a gente fez bem geral, só para ter demonstração, assim, para poder passar para vocês. Ali vão ter as informações do paciente, então daí ele vai dizer as medicações que ele tomou, os hábitos que ele tem, vai ter todo o exame subjetivo que vai ser feito. E essa estrutura aqui é que eu digo que cada uma das especialidades vai ter uma estrutura própria e você ainda pode montar a sua. Porque dependendo, você gosta de dar ênfase mais num conteúdo ou em outro, você tem total liberdade de pedir para o seu escriba personalizado, né, fazer exatamente como você quer essa estrutura e não necessariamente utilizar uma das pré-prontas que existem dentro dos sistemas. Ele vai resumir tudo de forma mais objetiva possível, colocando as informações que foram conversadas ali na consulta. Então, vai da avaliação, planos, medicações, exames solicitados, tudo que você pedir para o paciente, ele vai entendendo e vai organizando. Vamos imaginar que daí lá no final da consulta o paciente te disse assim: eu esqueci de comentar, mas ano passado eu tive uma fratura do tipo X. Há 5 anos atrás eu tive um AVC. Ou ele vai dizer: eu lembrei agora que eu estou tomando também o remédio X. O escriba vai ouvir isso e ele vai colocar isso lá no momento adequado da consulta, lá em cima, onde tem a história do paciente, por exemplo. Ele não vai jogar isso solto lá no final do texto. Então, hoje em dia, os escribas melhores, mais maduros, eles fazem essa organização do conteúdo. E durante a conversa com o paciente também sempre tem aqueles assuntos aleatórios, né? Como é que tá sua avó?
Ah, e as férias, como é que foi, né? Tudo isso daí ele limpa, né? Então, por isso que eu gosto de comentar. Às vezes a gente vai falar com alguém sobre o uso do Scribe e a pessoa diz: Ah, eu já uso uma IA X que transcreve a minha consulta. Não é só transcrever, é transcrever, ler e resumir de forma inteligente isso para vocês e num formato adequado para uma evolução. Isso daqui eu acho bem genial e quem tá aqui, todo mundo que tá nos hospitais aí vai, talvez acho que essa é a hora que quase 100% das pessoas concordam aqui, que um grande, grande desafio que hoje em dia tem nas instituições é a parte de codificação de CIDs, né? Então, o que acontece? A gente tem lá, né, ocorre a consulta ali, ocorre o atendimento e, por vezes, enfim, na correria, né, do dia a dia, ou às vezes até por não conseguir decorar todos os CIDs que existem, né, muitas vezes são utilizados quase de forma padrão até e contínua os CIDs dos grupos mais macros, às vezes, para identificar o paciente. E o que acontece? Aqui no nosso Escriba, por exemplo, ele, além de ouvir tudo e resumir para você, ele vai te sugerir quais são os CIDs mais próximos daquela história que ele acabou de ouvir do paciente e da história atual da doença dele. Então, o que acontece? Com o uso desse tipo de ferramenta, a gente consegue tornar mais específica a relação de CIDs da instituição. Então, porque o que ocorre, né? Aqui, se vocês forem ver nesse exemplo, e era um exemplo de consulta ali bem simples, que a pessoa relatou apenas um entorse de tornozelo e foi encaminhado para os exames necessários, né? Então, ele já sugere 4 CIDs diferentes que poderiam estar sendo utilizados. E claro que isso daqui é só uma sugestão, o profissional de saúde vai olhar ali e vai escolher o que de fato ele vai registrar lá dentro do sistema. Mas eu entendo que isso daqui já facilita muito a vida, né? A gente não precisa necessariamente estar ali com aquela lista enorme de CIDs do lado, ou ter que ficar decorando todas as da própria área, né? Para conseguir ser ainda mais específico no CID principal e secundário que vai ser registrado dentro do prontuário. Então, a gente também tem, claro, ferramentas analíticas que hoje em dia olham isso, uma internação inteira e sugerem CIDs, mas aqui é interessante destacar que no próprio atendimento já vai ser sugerido um CID ali bacana para melhorar essa codificação. E aí, quem é do financeiro, quem é da gestão aqui sabe o quanto, né? Se a gente tiver dentro da instituição os CIDs ainda melhores codificados, o impacto que isso tem na geração de informação a partir dali. Acho que o Lucas levantou mãozinha. Carlis, levantei. Acho que eu vi que o André abriu a câmera aqui. Eu conhecendo ele, acho que ele deve ter alguma colocação para nos fazer, Quer, alguma pergunta. quer comentar aí o desafio dos CIDs na Numbers, André? Ah, nem me fala, eu vou dar um passo antes, Calize. Olha só, É. se tem uma coisa que médico tem paura, tem pânico, terror total e absoluto, e com razão, é fazer trabalho duas vezes. Eu estou vendo a tua ferramenta aí, e o que eu estou com medo? Ela funciona integrada ao prontuário, correto? É que aqui, É. para você, se eu entendi correto, ela funciona. A minha pergunta para você é o seguinte: ele tem que evoluir duas vezes esse paciente, primeiro num sistema e depois no outro? Não, na verdade não, tá? Ela pode funcionar de uma forma integrada direto no sistema de evolução, aonde esse conteúdo que vocês viram aqui, ele já vai sendo digitado automaticamente lá dentro do Tazi, por exemplo, sabe? Lá dentro do MV, lá dentro do prontuário, sei lá, da Pixel, um outro parceiro aí que a gente tem a JME, enfim, outros. E aí o que acontece? Ele lá vai só salvar direto. Quando ele não tem isso integrado dentro do sistema e ele usa de forma apartada, o que que ele faz? Tem um botãozinho que não está aparecendo aqui, mas é um botãozinho que tu clica e ele é o Ctrl+C, Ctrl+V. Então, Ah, isso é isso aí. tu copia todo o conteúdo e coloca dentro do prontuário lá. Então, você pode editar tanto lá quanto aqui, mas não tem por que ter retrabalho, né? Então, você vai copiar tudo numa vez só aqui, se for uma caixa única de conteúdo, né? Lá no prontuário oficial. E ele coloca lá dentro, já editado, ou edita lá se ele preferir. Depende de onde ele prefere, daí se sentir mais confortável para editar. Quando é integrado, não tem esse Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui é o botãozinho de copiar e colar, ó, por exemplo. Aqui você Tá. pode copiar cada coisinha ou copiar tudo junto. E da mesma forma, tem um copiar geral lá que copia de cima a baixo tudo que eu mostrei para vocês até agora e as outras coisas que eu vou mostrar na sequência. Ah, Então, legal. Então, o ponto-chave é: não precisa Uhum. fazer duas vezes. Não, Ah, não, senão eles não, vão de forma ficar nenhuma. bravos aí.
E uma outra questão que às vezes isso já foi relato de médicos aqui que trabalham conosco, tá? O que que às vezes o médico que tinha o trabalho? Vamos imaginar o médico, ele tem o consultório particular dele e ele tem um paciente que está internado lá, sei lá, na Santa Casa de Porto Alegre. Às vezes ele vai ir fazer o atendimento lá no paciente dele que está internado e ao mesmo tempo, depois de tarde, quando ele chega no consultório dele, ele vai querer anotar alguma observação dentro da história do paciente dele no consultório privado dele também. Ele vai ter acesso, digamos assim, ao resumo, porque ele tem dentro do login dele ali, e ele consegue, inclusive, utilizar o mesmo texto para copiar e colocar lá no prontuário dele. Claro que ele, né, daí ele vai adaptar isso de forma resumida, que ele não vai registrar como se fosse um atendimento dele, né? Mas pelo menos ele tem todo o conteúdo que aconteceu, o resultado de exame, ele não precisa lembrar de cor, ele vai ter ele já nesse resuminho, como se fosse um apoio digital para ele registrar isso também lá no prontuário do paciente privado dele, por exemplo. Então, isso até foi um case de uso que veio já de dois médicos que a gente conversou, assim. Então, até te ajuda para se tu precisar colar em mais de um lugar, sabe, André? Que às vezes não é na mesma rede ali. Então, a Só para ideia. você ter uma ideia, Uhum. Carlice, de quanto isso é sensível, até Hum, depois que eu fiz a pergunta, a outra pessoa, eu estou vendo aqui no chat, já até colocou para depois você comentar um isso. pouquinho mais a Uhum. respeito dessa etapa de integração. A gente sabe que integração, teoricamente, é aquela coisa que os dois. É igual namoro, né? Os dois têm que querer para dar certo. E nem Aham. sempre o outro lado quer parte desse namoro, né? Eles nem É, sempre têm esse interesse nesse namoro. Então, é, Uhum. é, é, às vezes essa etapa da integração é uma coisa mais suada, vamos chamar de suada, para não falar torturante, vamos chamar ela de suada. Aí depois tá só como administrador, eu não sei quem que é, mas fez essa pergunta, falar um pouquinho sobre como é que é essa integração. E aí eu Uhum. deixo você prosseguir com a sua apresentação aí. Se eu tiver com mais dúvida, eu cutuco aqui no chat, eu cutuco o Lucas aqui. Não, é bem bacana isso. É bom que a gente vai trazendo mais muito bom. insights. E eu vou lembrando de detalhes que às vezes até esqueci de comentar ali, tipo, recortar e colar, nem lembrei de falar antes, né? Então, por favor, pessoal aí. Acho que essa integração sempre é uma dúvida do pessoal. O que a gente tem aqui hoje e até inclusive esses dias, até o nosso próprio CEO, ele foi tentar fazer, simular uma integração. Ele pegou umas IAs, gerou um prontuário eletrônico lá, sabe, assim, fictício. E ele disse, vou testar essa integração que o pessoal fala que é uma linha mesmo, sabe? E aí ele foi lá e integrou o Scribra dentro do prontuário que ele tinha criado, com uma linha de código. Então, hoje em dia, o nosso Scribra, ele já tem... Na cultura da empresa, a gente trabalha muito com integrações, a gente já fez mais de 20 hoje em diferentes prontuários eletrônicos. Então, a gente tem vários parceiros que estão ou em fase de teste ou já em fase de uso desse prontuário integrado. Então, o que a gente tem ali, tá? Sim, tem que ambas as partes concordarem, mas existem prontuários que tu não necessariamente precisa da autorização lá em cima do dono do prontuário. Você já consegue também fazer isso a nível daquele hospital. Então, por exemplo, assim, eu não preciso fazer uma integração com todo o sistema do TASI, de todos os TASIs do Brasil. Eu posso fazer uma integração para o seu hospital que usa o TASI, sabe? É nesse nível que a gente atua nas integrações e com isso eu reduzo muito, 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 muito a morosidade, às vezes, de daqui a pouco tu ter que negociar com uma empresa desse tamanho, como a que eu citei ali, por exemplo, né? Então, o que acontece? A gente hoje consegue integrar, às vezes, diretamente com o parceiro de forma macro, e daí ele vai liberar para alguns usuários ou instituições que vão ter acesso àquela ferramenta, daí de acordo com a negociação que cada um tenha com eles, né? E os níveis de acesso, enfim, perfis, planos, etc. Daí vocês conhecem melhor do que eu essa parte também. Mas tem como a gente tem tido bastante sucesso, assim, com a maioria dos prontuários. Até hoje não teve um que a gente tentou integrar e por alguma dificuldade técnica, por exemplo, não conseguiu. Mas sempre foi possível ir até o final, assim, depois que todo mundo dá o ok, a coisa vai, sabe? Então é questão mesmo de tendo o ok, é bem tranquilo a integração e se tem alguém mais de tecnologia aqui, hoje o Scriba da Doctor, na documentação que a gente tem completa que envia, a linha de código que você adiciona dentro do prontuário eletrônico é literalmente uma linha de código e ele puxa todas as ferramentas ali do Scriba para dentro do sistema. Daí, às vezes, tem algumas configurações que a gente faz, que aqui vocês já sabem, talvez todo mundo que está aqui talvez já passou por mais de um prontuário. Às vezes a evolução é numa caixa única.
Às vezes eu vou ter a história do paciente numa caixinha, as condutas que vou tomar em outra caixinha, a história atual da doença em outra caixinha. Ele também se adapta a isso, tá? A nossa integração, ela considera isso. E aí, quando tu tem uma interface um pouco diferente, digamos que assim, mais estruturada, que a gente chama, né? Mais dividida de conteúdos, o Scriba, ele consegue entender qual conteúdo deve ir para cada uma dessas caixinhas. Então, isso no processo de integração e de testes, a gente faz e adapta bem para que ele aconteça da melhor forma possível para o usuário que está ali na ponta utilizando. Então, se alguém tiver interesse, também depois aqui no final vai ter o meu QR Code ali, dá para mandar uma mensagem e a gente vê, daqui a pouco qual é o sistema de prontuário que você está usando. Dependendo, eu vou dizer, olha, esse daí já está até integrado. É só vocês falarem com ele e pedir para liberar para a instituição de vocês. Porque realmente a gente tem integração em mais de 20 prontuários diferentes hoje, em vários tamanhos, assim, digamos, de prontuários, desde e também tem, hoje em dia, a gente trabalha muito também com a ideia, às vezes, de uma versão white label do Scriba. Então, às vezes, você está vendo uma inteligência artificial rodando lá, e aí ela tá com toda a estética, enfim, a carinha do prontuário em si que tá ali. Mas por trás a tecnologia, em alguns casos, é nossa, né? Então a gente tem um parceiro bem grande, por exemplo, que acho que é a Amplimed, por exemplo, hoje o Scriba que roda lá, que chama Ampliar, é uma IA nossa aqui, é a mesma que vocês estão vendo na tela, só adaptada para o sistema da Amplimed com a carinha dela, acho que é Ampliar que chama o nomezinho dela. Então, a gente já está rodando em vários prontuários de forma integrada e tem sido uma experiência bem bacana, porque ele facilita muito para o usuário, né? Se for integrado dentro do prontuário dele, fica mais fácil ainda, né? A usabilidade vai ser melhor. Então, a gente é super parceiro para tentar conversar isso com os prontuários que vocês tenham, sabe, dentro das instituições e fazer o processo de integração aí na velocidade que eles permitirem que a gente faça e depois vocês testarem no dia a dia o sistema tudo num lugar só, que daí o que evita é não ter o Ctrl+C, Ctrl+V e não ter necessidade de dividir conteúdo quando, de alguma forma, o prontuário já é mais estruturado ali, né, para você fazer esse registro oficial, né, dentro do sistema local daí. Não sei se eu respondi a pergunta, se era mais tech ou menos tech, assim, mas de forma geral, um pouquinho é assim que tem funcionado. Mas de Eu vi, fato é vi, importante. eu até vi que, eu não sei se ele, vi que o microfone da pessoa que mandou a mensagem, né, que esse administrador está aberto, não sei se ele quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário, ou talvez só ficou aberto aí. Bom, mas qualquer coisa a gente chama. Tá, qualquer coisa pode me interromper. Se a pessoa conseguir ligar daqui a pouquinho o microfone, a gente fala disso também. Que a integração sempre é um ponto de importante nos tópicos, né? E aí o que acontece, né? A gente tem, é que eu tava comentando, tem os CIDs mais específicos, e com isso tu vai conhecendo ainda mais o perfil da tua instituição, né? Porque quanto mais específicos forem os CIDs que estão sendo utilizados, mais você vai entender de fato qual é o detalhe naquelas análises que o gestor faz lá a partir do que foi registrado dentro dos prontuários. Aqui é algo que o pessoal adora, né? Então eu vou comentar com vocês o seguinte: quem nunca foi ao médico, né? Quem nunca chegou numa avaliação, às vezes na emergência ali, ou quem nunca, né, atendeu um paciente e tá lá com umas 10 páginas de exame, né? E aí tem o exame de agora, tem o exame de 2023, tem o exame de não sei quando, né? Então, o que que os escribas hoje em dia eles fazem também pra gente? Eles leem esses exames e eles colocam isso, transcrevem, né, e de forma resumida para dentro da evolução. Então, o que acontece? Deixa eu até voltar umas telinhas aqui só para mostrar para vocês onde está isso, só para rememorar aqui. Olha, vocês viram aqui antes eu comentei, ó, depois eu vou comentar disso daqui, ó. Aqui dentro, por exemplo, a gente tem uma opção que você pode pegar e bater uma foto das páginas do exame, ou, por exemplo, assim, a secretária ou quem na hora da triagem ali já faz isso, né? Não sei em que momento acontece em cada processo aí de entrada do paciente que vocês estão envolvidos. Então, o que que a gente faz? Seja por foto do celular, seja por um PDF que veio não sei da onde, assim, ó. A gente pega, coloca aqui dentro esses documentos e o sistema, em paralelo com a escuta, né, e todo o resumo que ele vai fazer, ele também vai ler esses PDFs, essas fotos aí para você e vai fazer o seguinte: ele vai digitar tudo ali dentro da binha lá, exames, e vai organizar direitinho, não só o resultado, mas ele puxa também o valor de referência.
Porque às vezes o paciente ele traz um exame de outro local, então a gente tem que puxar junto ali, né, esse valor de referência muitas vezes, e ele organiza de cima a baixo todos os exames que o paciente te trouxe, não importa quantos tenham. E aí, isso você vai também ter a possibilidade de, num clique só, ou no mesmo clique anterior que tu já fez geral, copiar e colar tudo para dentro do prontuário, se esses exames, né, não eram da instituição ali, são externos e você precisa registrar de alguma maneira essas informações. Só isso daqui é aquele momento, né, que durante uma consulta, às vezes fica lá o médico digitando, né, porque ele precisa olhar exame por exame, colocar isso ali dentro dos mais importantes, pelo menos dentro da evolução do paciente. E o paciente fica às vezes com aquela sensação de, ah, ele não tá me olhando, não tá prestando atenção em mim. Então, a experiência do paciente também muda com o uso de escribas, né? Então, eu acho que isso também é algo bem legal, né? Os hospitais, muitos, eles fazem o acompanhamento do NPS, né, por exemplo. Então, é o quão satisfeito o paciente sai daquela consulta de ambulatório, quão satisfeito ele sai de quão acolhido ele se sente muitas vezes dentro da instituição, né? Então, hoje em dia, a gente tende a usar a tecnologia ao nosso favor para também tornar a gente pensar a inteligência artificial vai tornar menos humanas as coisas. Às vezes, ela vai fazer justamente o contrário. Ela vai substituir a tarefa padrão de robozinho que a gente teria que fazer ali, de olhar para o PDF e digitar isso dentro do sistema para justamente eu poder olhar mais para o meu paciente, fazer um exame físico, às vezes com mais calma, sabe? E aí, então, o paciente se sentir ainda mais acolhido dentro do processo como um todo, sem que a gente perca a informação. Porque vão dizer, nossa, às vezes tem 100 detalhes de exames ali, enfim, que tem que ser digitado, o tempo que demoraria para digitar tudo isso, e aqui você copia junto com o restante da evolução que foi transcrita. Então, isso daí é algo bem bacana também que acontece, né? Uma coisa bem interessante que tem é a questão da customização. Então, eu comentei aqui para vocês que tem alguns padrões que vem pronto, né? Mas a gente notou que aqui até quem já quiser dar uma olhadinha, esse QR Code aqui vai lá para o site do Escriba e vocês têm uma versão freemium que a gente chama ali, que vocês podem baixar, testar, fazer uso aí à vontade. A gente incentiva bastante, inclusive, que testa, inventa uma consulta aí, se, ou já testa de cara numa consulta real aí no primeiro momento para ver como ele vai se sair, fiquem bem à vontade, tá? E aí o que acontece? A gente tem também a possibilidade de customizar o registro. Então você vai dizer assim, ah, Kai, eu achei que aqueles itens ali não era muito necessário. Ou, por exemplo, assim, a gente teve uma experiência bem legal com um cliente que é dermatologista, assim, super referência no Brasil. Aí ele dizia, ah, Cá, tem as escalas, eu não lembro de cor agora o nome das escalas, enfim, mas eram algumas escalas que ele avalia sempre do paciente ali, né? No exame físico, não sei se ele envolve algum questionário junto ou não, ele, ah, essas escalas aqui eu sempre tenho que evoluir. Então, para mim, seria extremamente interessante que um dos itens, né, da evolução contemplasse o resultado dessa escala, para eu não ter que ir lá e toda vez digitar o nome dela, enfim. Aí a gente, por exemplo, customizando, você pode colocar ali a escala que você quiser, o item de questionário que você quiser, para não esquecer nunca de colocar isso dentro da evolução ali na medida que faz as avaliações. Sem contar outras possibilidades que tem dentro das edições aí de modelo, né? Então, isso também é algo bem bacana, é um dos últimos lançamentos que a gente fez aí dentro do Scriba. E aqui eu quero voltar para o meu primeiro slide lá, né? Segundo, digamos assim, de conteúdo. Então, o que que a gente está falando aqui? A gente está falando do processo de digitalização, né, da saúde no Brasil como um todo. Aqui a gente está falando dessa implementação de tecnologias digitais. O Scriba é uma delas que existem. Hoje em dia tem tantas e tantas que cada um de vocês já estão usando aí no dia a dia, provavelmente testando, fazendo POC, vendo o que de fato se aplica ou não, né? Para a realidade de vocês e o quanto melhora o dia a dia. A gente tem isso conectado também com a geração de dados. Então, vocês viram ali que no momento que eu tenho uma evolução, um registro clínico, uma nota clínica da assistência social, da enfermagem, do técnico de enfermagem, de quem for. Ontem eu estava conversando com uma médica. E aí ela estava me dizendo, ela cá no dia a dia da UTI, os técnicos de enfermagem, eles ficam um tempão fazendo evolução de tudo que eles fizeram, sabe? Daqui a pouco, se eu conseguisse fazer com que esses times fizessem isso de forma aí já durante o atendimento ali do paciente, vai falando tudo, né? Isso vai entrando para um sistema que vai ler e que vai
ele já vai digitar tudo para ele, né, de cada atendimento, de cada ação que ele teve com o paciente, que ele tem que registrar, o tempo que poupa e daqui a pouco tu consegue até otimizar recursos, né, de estar fazendo com que as pessoas, a distribuição da equipe, né, a alocação de recursos aí fica até melhor distribuída dentro dos leitos do hospital. E tudo isso daí, então, também gera dados, gera informação, fica tudo mais completo, que vai estar disponível no formato digital para aquela oportunidade analítica que a gente tem. Então, quando a gente for falar da parte 2 aqui, né, depois, já dando um spoiler um pouquinho aí do que vem, a ideia é que a gente vai comentar com vocês, então, ferramentas que vão estar trabalhando nesse dado que foi gerado, vai estar extraindo essas informações ali do texto livre, né? E o tipo de análise, enfim, de conteúdo que hoje em dia se faz, se mantém. O pessoal sempre me diz, cara, não é em tempo real, né? Porque não é assim, digitou ali hoje, já entrou lá no dashboard agora, né? Tem um tempinho de processamento ali, mas a gente diz que é um dia menos um, então umas 24 horas de delay, às vezes, tu pode estar tendo ali uma informação, um relatório diário do hospital e do que está acontecendo nele, né, por setor, de maneira muito, muito mais factível hoje em dia do que era possível antigamente, né? Então, aqui eu vou indo já para um último slide. Quem quiser me mandar um oizinho aqui no WhatsApp, o Lucas depois vai compartilhar no grupo os slides, mas quem quiser já pedir, quem já quiser marcar um bate-papo aí, fica 100% à vontade aqui. A gente adora, inclusive, conversar com os hospitais para entender mais a realidade, para aprimorar tudo que a gente faz aqui. Aqui também tem meu e-mail, se alguém preferir contatar por e-mail e não por WhatsApp. Mas a ideia não é encerrar o papo, né, Lucas? É só encerrar aqui os slides ali para a gente agora ouvir um pouquinho mais de vocês, saber como é que tá aí o dia a dia, se faz sentido ou não, se já tem alguém testando, se testou, qual foi a dificuldade que teve, né? Porque muito do que eu escuto às vezes é que alguém testou um transcritor puro. Daí, quando tu pega aquele textão de 100% da consulta e tem que resumir aquilo, a pessoa pensa, meu Deus, é retrabalho, né? Que nem o André falou, ninguém aqui quer ter trabalho duplo é mais difícil. Então, os escribas inteligentes, não, eles de fato te entregam um resumo que, na teoria, deveria, né, atender a sua necessidade ali da evolução, né? Ainda mais completa do que se a gente fosse fazer, porque para poupar tempo a gente vai comendo uns caracteres ali, né, na hora da digitação. Carlis, e o André tá querendo um spoiler aqui do próximo, da parte 2. Tá assim, na primeira parte a gente tratou de coleta de informação. E a segunda vai ser processamento da informação? Exatamente. A gente vai falar de como a gente hoje em dia lê de forma automatizada milhões e milhões de consultas aí ao longo do Brasil. Então, a gente tem hoje, por exemplo, já processados aqui dentro do grupo mais de 5 milhões de vidas e aí mais de 100 milhões de notas clínicas dessas vidas aí aonde tu consegue ter a visão do teu paciente, né? E eu gosto de dizer que a gente olha o paciente, a gente fala muito de hospital e às vezes vem na mente mais a parte da internação, né? Mas o teu paciente, ele passa pelo ambulatório, ele passa lá pela emergência, ele às vezes faz uma quimioterapia dentro, né, da instituição, e aí ele interna, sabe? Aí ele consome uma UTI, enfim. Hoje em dia tem como tu olhar a jornada do paciente como um todo, tudo isso daí a gente vai estar conversando na parte 2, né? Que está conectada com a um, porque quanto mais completa for a evolução de cada um desses ambientes, né? De cada um desses atendimentos, obviamente a análise também vai ficar mais rica, né? O Carlis, eu tenho o André até tá falando uma coisa aqui, mas eu vou já pedir pro Jackson, eu tô vendo que ele não sei se como é que ele tá aí, mas ele tá escutando, que eu sei. E eu vou fazer uma pergunta para o Jackson aqui, que ele tá na realidade também, tá dentro de vários hospitais e acompanha o Brasil todo aí. Mas antes do Jackson, o André até fez uma pergunta aqui das siglas, né? Que essa Uhum. parte de siglas, que é assustador nos prontuários. Tem que criar, se tem como criar um dicionário, né? De É. sinônimos. Hoje em dia a gente tem duas formas de tratar isso, né, André? Assim, acho que a primeira, que tem mais a ver com o que a gente falou aqui hoje, no momento que o escriba está fazendo a digitação para ti, ele vai padronizando os termos e ele já coloca isso mais por extenso. Então, tu corta um pouco a ideia da sigla ali, né? E até tem um case legal que não tem a ver com sigla, mas tem a ver com questões culturais e locais, assim, que é bacana da gente comentar também. Mas o que acontece? Com o escriba em si, a gente tem essa repadronização e tu tende a ter mais palavras completas do que siglas dentro das evoluções. Então, esse problema de não saber o que é sigla e o que não é, acaba reduzindo, né?
Tem um outro jeito de lidar com as siglas, que é o que a gente chama que é uma normalização do conteúdo, né? Então, por exemplo, já vou dar um spoiler da próxima aqui, né? A gente fez uma análise de prontuários um dia ali com para de tratamentos de mieloma múltiplo. E só para o daratumumab, que é uma das opções das várias estratégias que existem dentro do mieloma múltiplo, a gente encontrou 211 jeitos de escrever daratumumab dentro dos prontuários. Então, eu nem tô falando de sigla, tá? Tô falando aqui do nome do remédio. Tinha daratumumab, e aí errava o português, aí colocava daravd, enfim, mil jeitos lá de escrever daratumumab. Aí o que acontece? Hoje em dia tem formas de tu olhar para tudo isso e o sistema reconhece que tudo aquilo ali é um fármaco, né? E aí a partir dali tu reconhece ou não que tudo aquilo ali é o mesmo fármaco. Aí depende de como você quer tratar o dado que a gente chama. Porque o que acontece? Às vezes, trastuzumab também. Esse daí eu não lembro quantos tinham, mas assim, ó, na análise completa que a gente fez lá de mieloma múltiplo, que foi quase 6.000 pacientes, o só medicamento, tá, pessoal? Eu nem tô falando outras coisas. 1,5 milhão a quantidade de termos diferentes que foram usados nas instituições. Era 16 ou 17 instituições que a gente pegou o dado para fazer esse case ali. Então, só medicamento, tá? 1,5 milhão de jeitos diferentes de escrever, 33 estratégias que foram as que a gente mapeou. Então, assim, de fato, hoje em dia. A gente fez tudo isso em menos de 30 dias foi essa análise e ninguém estava dedicado exclusivamente para isso. Então a gente extraiu, olhou, analisou e eu até brinquei, na última semana a gente ficou só escolhendo a cor do gráfico, assim, né? Então vocês vão ver aí na próxima que de fato é algo bem potente para a gente estar acompanhando. Às vezes até assim, linhas de cuidado nova dentro do hospital, né? Se tu tem um registro bem completo, tu tem um sistema que fica analisando e vendo se os novos medicamentos estão sendo de fato prescritos no dia a dia ali ou não, tu consegue até ver o quanto a linha de cuidado ela tá se modificando, né? Então a gente sabe, sai um PCDT novo lá do Ministério da Saúde, sai uma DDT nova. Às vezes tem um medicamento mais custo-efetivo que tem que ser colocado ali no dia a dia do tratamento dos pacientes, né? Com que velocidade isso está entrando? Será que a minha equipe da ponta de fato tá, sabe, deixando de prescrever o A e passando a prescrever o B, que é mais eficiente, né, mais custo-efetivo? Hoje em dia, com um registro bem feito e uma análise de dados automatizada, tu consegue acompanhar isso diariamente, né, se tu quiser. Mas semanal também é normal. Carlise, tem mais duas perguntas. Tem a do Carlos, Uhum. tem a da Simone também, da Sim. Seconsym. O Jackson, que eu ia falar para o Jackson, assim, como o Jackson é bem antenado também, bem atualizado. E assim, a dificuldade, um comentário, na verdade, Jackson. Como o Luiz não está aqui para fazer esses comentários, que ele provavelmente iria dar uma cutucada aqui na Carlise, mas a dificuldade de implantação hoje, ou de como é a realidade hoje dos hospitais, né, das Santas Casas em si, para essa era tecnológica, como que é a realidade que você vê hoje, se isso é um desafio, Jackson? Eu acredito que tem assim um desafio, né, que é de ter o conhecimento das ferramentas que estão disponíveis hoje, né, porque existem muitas ferramentas, mas acredito que poucas assertivas para cada área, né, então acaba que às vezes fica uma dificuldade de poder escolher, né. E também acho que da integração, né? As pessoas às vezes não vai atrás por conta, acho que é muito difícil de fazer a integração com o software dela, né? Ela fala, mas vai me gerar um retrabalho, vai me gerar um custo desnecessário, né? E às vezes não, né? Talvez tenha redução de custo, redução de retrabalho, né? E tudo isso aumenta, né, a efetividade do trabalho e na qualidade, né? Acho que talvez seja a minha percepção. Né? Não sei Eu se não acho. a Clarice também tem essa visão Não, eu também. super concordo contigo. Acho que às vezes assim, mas acho que daí na vida como um todo, não só nas integrações, né? A gente tem que cuidar para não deixar de fazer por medo de tentar, né? Então, às vezes, a gente sabe que o ser humano ele tem essa, às vezes, resistência à mudança, né? Então, já tá funcionando assim, não vou mexer, né? Mas, gente, quantas coisas na vida a gente já fazia de um jeito e hoje faz de outro, e a nossa vida mudou completamente naquele tipo de ação, né? Naquele tipo de tarefa. Eu gosto de comentar, às vezes, quando a gente fala disso. ah, eu acompanhei em 2014, foi uma vez que eu estava dentro inclusive era de uma Santa Casa, que eles fizeram a migração de um prontuário eletrônico para outro, assim, gente, aquilo era uma loucura, assim, foi por uns 2 meses, três, assim, ó,
Nossa, todo mundo era o assunto do dia, e enfim, tananã. E aí o que acontece? Alguns setores que ainda não estavam informatizados nesse processo também passou a estar com prontuário digital, enfim. Eu digo, hoje, quem já tem prontuário digital, se imagina voltando para o papel? Eu, quando estava lá na faculdade, eu lembro de eu pegar e ter. Tinha a prateleirinha dos prontuários, assim. Ia lá, pegava a pastinha do paciente. Aí, enquanto o fulano tá evoluindo, eu não posso evoluir, porque ele tá com o prontuário na mão, né? Hoje em dia, a gente tem, sei lá, eu quantas pessoas fazendo a evolução ao mesmo tempo do mesmo paciente, cada uma ali dentro do computador do seu setor ali, né? Então. Antigamente, aquele prontuário ia junto com o paciente para o exame, voltava de lá, e esse papel, né, carregando inclusive germes, bactérias, toda, né, uma questão aí de segurança do paciente junto com isso. Hoje, quem já tem isso digitalizado, eu acredito que não consegue imaginar voltando atrás. Então, o que que eu vejo aqui muito de tudo que tá vindo de mais moderno, assim, sabe? A gente daqui a uns tempos não vai mais. Eu não me imagino hoje montando uma ata de uma reunião, de uma conversa online, sabe? Passou. Hoje em dia a IA faz pra mim isso e eu vou me preocupar em quê? Terminou a reunião? Eu vou fazer as coisas que eu disse que eu ia fazer, né? Vou lá falar com fulano, vou direcionar não sei quem, vou cobrar a TI ali, vou cobrar meu comercial de fazer tal coisa, né? Então, acho que a gente vai ter uma revolução também que é cultural, sabe? Então, a gente, daqui a uns tempos, nós vamos estar todos adaptados a não ter mais esse trabalho que pode ter sido, sabe, substituído por alguma automação ali, porque a gente vai estar super envolvido em coisas mais complexas e que dependem mais do nosso raciocínio e do nosso cuidado com o ser humano ali, com os pacientes, com o colega de trabalho. Porque quem nunca, às vezes, tinha uma coisa para discutir com o colega e foi lá e discutiu rápido, assim, porque tinha que voltar correndo para evoluir, por exemplo, sabe? Então, a gente vai ter mais tempo para cuidar do que de fato, a gente precisa estar ali conversando, discutindo, pensando junto, e aí ver e alinhar como vai agir de forma estratégica, né? Ou já sair e resolver o problema que tem que ser resolvido. Então, acho que a gente tem um desafio cultural também, de começar a adotar. Tem primeiro o desafio que é assim, tem 1.000 opções, por qual, para onde eu vou, né? Aí, dentro dessas aí, depois a adesão é um desafio que a gente tem que trabalhar, mas aí tem daí endomarketing, enfim, não sei se tem alguém do marketing aí dos hospitais, mas sabe que quando entra um sistema novo, precisa fazer uma campanha com os profissionais para aderir, para utilizar, para às vezes até modificar protocolos, sabe? Protocolos padronizados que antes te diziam que tu tinha que ir lá, pegar o prontuário e escrever isso. Hoje em dia tu não tem mais esse step. Em qualquer momento tu vai ali, abre o sistema de prontuário e digita, né? Então, às vezes, até os POPs tem que modificar dependendo de qual ferramenta a gente implementa, né? Então, acho que são vários desafios, mas que todo mundo de mão dada a gente tende aí ter um espaço, né, ainda melhor, de mais qualidade até de vida dentro do trabalho, né? O Carlos Tenório, ele fez uma pergunta, sou o Carlos Tenório, Instituto Bayerraum de Psiquiatria. A pergunta é relacionada aos dados sensíveis, né? Como que o sistema cumpre aí a LGPD, se existe algum Uhum. tipo de criptografia dos dados, dessas informações. Sim. Acho que esse daí também é uma pergunta que normalmente acontece, né, e vem, então se vocês forem ver ali, o que acontece? Do jeito que a gente usa ali, por exemplo, a nossa plataforma apartada, tu não tem nenhum dado sensível que tu tem que colocar do paciente, tá? Então, por exemplo, a gente não pede ali. Quando a gente trabalha no prontuário eletrônico, você vai ter lá o registro, CPF, idade, datas de nascimento, todos os detalhes que o prontuário eletrônico exige para que se tenha ali do paciente registrado. Quando tu trabalha no sistema apartado, onde tu só vai usar ele para ouvir o conteúdo, resumir e te permitir que tu recorte e cole isso dentro do sistema oficial, ali dentro não tem nenhum dado sensível que vai entrar e que vai ser colocado. Às vezes, dentro da conversa em si do médico, vai ter alguma informação mais sensível que vai sair ali, que vai estar sendo transcrita. Hoje em dia, aqui no nosso sistema, por exemplo, todos os áudios que eles são usados para gerar essas transcrições e evoluções ali, eles têm um sistema automático onde depois disso tem um período ali de dias que ele fica salvo só por segurança e ele é automaticamente apagado. Então, por exemplo, hoje a gente aqui no nosso sistema ele não armazena áudio de consultas por maior tempo e em nenhum momento utiliza isso para, por exemplo, treinamento de modelos ou coisas assim que
é onde entram em detalhes de, né, do uso desse dado. Não, a gente utiliza ele para escrever, vai ter o conteúdo ali para você, e a partir disso o dado original ele é eliminado, digamos assim, né? Justamente para não ficar aqui essas informações aí de conteúdo. Acho que daí nesse processo de uso e de IA tem várias questões relacionadas aonde isso vai, que nuvem está, etc. A gente sempre segue todas as regras aí da LGPD e cuidados de identificação quando tem esse tipo de questão aí envolvida, né? Mas como todo e qualquer sistema. Eu gosto de dizer às vezes assim, né? Quando o paciente ele entra no hospital para ser atendido, tem ali já todos os termos que ele assume, dizendo que aqueles profissionais e aquelas pessoas vão estar tendo acesso às informações dele, e que são dados sensíveis, são dados de saúde, que inclusive se ele quiser, ele pode exigir que a gente não, né, ninguém pode compartilhar nem com o familiar dele aqui, que é o dado dele, é uma informação dele, pessoal dele, né? Então, hoje em dia, a gente daí tenta seguir tem que seguir as mesmas regras que estão sendo aplicadas para os demais dados. Então, os sistemas hoje, eles já estão cada vez mais modernos e têm esse cuidado. Então, né, sobre isso, como fica armazenado, como isso é depois, a gente diz, eu te digo apagado, mas não sei exatamente o termo bem correto ali de tech, mas enfim, que ele é eliminado do sistema, não fica aqui, bem importante, não é usado para retreinar modelo, nada desse tipo. Então, esse conteúdo, ele não vai para, não tem, digamos que, uma retroalimentação das IAs ali por trás dele, tá? Porque a gente sabe que é bem sensível o conteúdo. A Sabrina tinha feito uma pergunta exatamente assim. Só fazer um comentário sobre isso. Na próxima, fui até buscar aqui a informação. Eu não estava errado quando eu falei, mas o Dr. Josenir vai trazer mais, vai falar um pouco mais sobre prontuário também. Na verdade, na semana que vem, o Dr. Josenir Teixeira vai estar com a gente falando como não ser. O tema é esse, como não ser preso por causa do prontuário do paciente. Então, a gente vai falar um pouquinho, entrar mais a fundo também sobre isso. Semana que vem, já adiantei aqui. 5 de Tá cheio de novembro, quarta-feira que spoilers vem. hoje, Lucas. Hoje tá, aproveitar aqui. Quem mais? A Simone poderia comentar na era digital, como que funciona a assinatura digital do paciente? Uhum. Acho que daí até tem mais de um jeito de fazer, tá? Hoje em dia aqui até a gente tem uma vertical do que é o toalha eletrônico, mas não sei como é lá a assinatura do paciente. Mas que eu saiba, tem mais de uma forma de fazer isso, deve depender de quantos sistemas que tu utiliza hoje precisam ou não fazer uso dessa assinatura digital, né? Aqui nesses que eu comentei, né? Como ali tem, não existe o processo de tu precisar ou pegar o consentimento digitalizado do paciente. Então, se o médico ele já usa algo digitalizado no consultório dele, ele vai manter esse mesmo padrão para as documentações que ele precisa, tá? Então, dentro ali na entrada, ele vai ser, né, de alguma forma informado que vai ter ferramentas que utilizam ali inteligência artificial ou não, e o paciente vai consentir com isso, né? E aí, se vai ser uma assinatura que vai ser física, vai ser digital num formato de, o paciente vai ter um tablet ali que ele utiliza e faz as assinaturas, ou de repente o sistema tem algo. Antigamente, eu não sei se ainda tem isso, mas eu já fiz assinatura, tu recebia uma caixinha assim, vai lá e assina e aquilo vai digitalizado por dentro do prontuário, assim, né? Então, ou se é algo que o paciente consente numa teleconsulta, hoje em dia a gente vai lá, tu tem os termos de adesão ali, né? Tu clica neles e diz, eu consinto nisso daí, eu entendo que isso já vai como, não sei quando substitui uma assinatura digital ou não ali, né? Então, essa parte eu vou ficar devendo um pouquinho mais, que não é tanto a minha realidade aqui. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Tô vendo o Diegão por aqui. Lucas, bom dia a todos. Bom Você dia. tocou no meu nome, deixa eu contribuir. Primeiro, eu conheci tive o prazer de conhecer a Carlise esse ano em Brasília, no Congresso da CMB. Foi um prazer enorme. A tecnologia que ela traz me encantou. Trouxemos para Matão, já estamos em fase de implantação aqui em Matão, né, Carlise? Isso aí. E, Uhum. Bom te e ver, Diego. exatamente, igualmente, para prazer também. E a pergunta, a provocação que eu faço, Carlise, temos no Brasil algum hospital que esteja com prontuário 100% eletrônico,
com os processos desenhadinhos, porque assim, muitas vezes eu olho para tudo isso e eu não estou nem falando de sistema. A Uhum, crítica que eu faço sempre, o problema nunca é sistema, são os processos. Mas por mais tecnologia que a gente vê, os grandes sistemas da área da saúde hoje, MV, TASI, o Airline, entre outros, são aparentemente bons sistemas, mas a sensação é que todos os hospitais vivem um caos que quanto mais informação, quanto mais ciência tecnológica vem, parece que o caos fica maior, é mais papel, é mais burocracia, e a gente parece que está entrando num círculo vicioso. Tem como sair desse círculo e ir de fato para a tecnologia, abandonando o papel de vez e caindo no mundo da tecnologia? uhum. Acho que aí tem uma questão, né, vou te dizer que depende, né? Acho que hoje em dia tem instituições que elas estão altamente digitalizadas, mas eu acho que o 100% sempre vai ter aquele paciente que vai chegar para uma consulta com os papéis ali do exame que ele fez não sei aonde, que não está integrado com o nosso sistema, né? Então, hoje em dia, eu acho que isso varia muito na realidade de cada cidade, de cada instituição e das parcerias que ela tem. Por exemplo, assim, eu já tive situações que eu mesma, eu fui fazer exames em determinados locais, os médicos, né, responsáveis lá do ambulatório que eu ia retornar, por exemplo, ele recebia tudo pelo próprio sistema lá do parceiro do hospital lá, que enviava para ele. Então, exame de imagem, exame de sangue, etc., não precisava eu ter isso impresso, sabe? Para levar para o médico ver isso. Ele recebia um usuário e senha que ia cair direto nos meus exames e, de certa forma, já estava digitalizado, mesmo sem estar até dentro do sistema daquele hospital. Vem de um sistema terceiro, por exemplo, de uma clínica fora dele. Então, isso é uma realidade. A gente sabe que não é todo lugar no Brasil que tem isso, que a pessoa vai imprimir, vai precisar voltar no outro dia, às vezes pegar o exame, né? E mais essa. E levar isso, digamos que no papel ali pro profissional de saúde ter isso em informação. Agora vamos imaginar ali, num cenário onde tu tem, né, toda uma internação do paciente dentro daquele paciente que está sendo atendido ali dentro, quanto isso já está informatizado ou não, tem hospitais que estão com tudo altamente assim já digitalizado. O que que é o desafio? A integração, né? Porque às vezes tu tem lá 51 sistemas funcionando em paralelo e eu tenho que entrar com a senha em um, com a senha em outro, tenho que entrar nos três, quatro para ver a história inteira do paciente e do que aconteceu com ele ontem. Então, acho que tem um grande desafio para reduzir esse caos que tu comentou, né, Diego? A gente está trabalhando cada vez mais com vendors, com parceiros que também conseguem integrar as informações, né? Então, quanto mais a gente puder, não necessariamente trazer novas soluções, mas não necessariamente em sistemas apartados às vezes, sabe? Trabalhar de forma a trazer aquilo, né? Retirar um processo que antes era em papel, passar para o digital, se isso daí puder já ser junto, né? Ou de forma que o conecta um sistema com o outro de forma mais direta, digamos assim, é muito melhor para reduzir essa questão de, né, muitos caos, senhas, etc., tudo isso daí no dia a dia, né? Mas 100%, eu acho que a gente ainda demora. E se tu for pensar no Brasil como um país continental, né? Tem algumas regiões que ainda a gente tem o prontuário todo em papel, né? De cima tem instituições que é 100% em papel ainda. Então a gente ainda está num passo, assim. Mas possível, cada vez mais é possível. E aí vem os novos desafios. Integrar tudo isso, né? Construir a história do paciente, a jornada dele ali completa, sem ter que abrir três, quatro, cinco, seis telas ali. Mas antes a gente tinha que pegar aquele prontuário dessa grossura e olhar tudo ali, né? Eu lembro que às vezes chegava para atender o paciente, tu ia lá, vendo página por página do que aconteceu no dia anterior, né? E pegava a página da evolução X, a página da evolução Y, né? Mas 100%, assim, ó, zero papel. Eu desconheço alguém que é zero papel hoje, assim. E falando de centros grandes, assim. Alguma coisa tu assina, assim, sabe? Eu até acrescento que, por exemplo, a realidade de nós hospitais que, na maioria dos serviços, prestamos ao SUS, a falta de integração, inclusive, que há com os entes públicos, que a maioria deles estão um 100% papel, né? Uhum. Ou se tem sistema, não integra com os hospitais que estão integrados à sua rede. Então, muitas vezes o paciente vai e faz um exame precisa fazer uma cirurgia, exames pré-cirúrgicos, pré-internação. Ele tem que repetir os mesmos exames que ele já fez na rede, porque não há uma conexão, uma integração entre
entre o contratante, né, e o contratado. E o paciente fica Uhum. nesse jogo de repetição, de fazer exame, de agenda e tudo mais. Não, e daí sem contar o risco do paciente, né? Porque, por exemplo, assim, um raio-x que eu tenho que repetir, eu tô expondo ele de novo àquela radiação sem necessidade, às vezes, né? E ainda assim, mesmo que seja um exame de sangue que eu tenha que coletar, tem o risco, né, de gerar uma intercorrência ali no braço do paciente, daquela coleta. Tem o desconforto do paciente de estar passando de novo por aquilo, né? Acho que todo mundo aí que já foi paciente, sabe, né? Por mais que a gente viva o dia a dia com os pacientes ao redor, é diferente tu estar no papel do paciente e vem um te puxa o braço, tira sangue daqui, o outro puxa de lá, faz um acesso dali, né? Por mais cuidadoso que cada profissional seja, não é igual a gente estar no sofá de casa tranquilo ali, sem estar preocupado com o que vai acontecer amanhã com o nosso corpo, né? Ou daqui a meia hora. Então, acho que também inclusive eu lembro de colegas assim que versam muito sobre isso, né? O quanto quando a gente aplica exames desnecessários, às vezes por falha de comunicação, que é o que o Diego trouxe, né? Comunicação entre sistemas aí, a gente também está expondo o paciente, né, a riscos e a coisas que talvez seriam evitáveis, né? Não vou dizer desnecessário, porque se eu não tenho a informação eu preciso dela, eu vou ter que refazer, né? Mas que de alguma forma poderia ser evitável dentro daquela realidade ali, né? Você se fecha um pouquinho com essa tua ideia, né, Diego? Você até não tô nem pensando só na gestão de recurso, né, de desperdício, mas também do risco associado ao paciente. Ele deu um confirmativo aqui, é isso mesmo. Mais alguém? Andresa, eu estou vendo um comentário aqui da Andresa, uma pergunta. Eu acho que a gente pode deixar até a Carlise já até falou um pouquinho antes, né, na pergunta anterior, que foi também, acho que a Sabrina também fez essa pergunta e a gente está falando sobre LGPD e tal, e os riscos e as consequências. Acho que a gente pode deixar esse, Andresa, se você quiser participar na semana que vem com a gente vai falar um pouquinho mais sobre as consequências aí do que dá por vir, né? A parte jurídica, né? Que eu acho que essa é a sua pergunta. Se eu entendi, Carlise, se você puder ler aí também, mas eu acho que foi isso que ela. Acho que até um pouquinho mais da linha de riscos jurídicos, enfim, daí a gente precisaria É, também ter alguém mais do jurídico aqui, talvez para detalhar isso, já é. mais. Uhum. Ah, a interconexão, a Sabrina. A interconexão de diferentes componentes, dados e redes cria novas vulnerabilidades e amplia a superfície de ataque cibernético. No contexto de programas sistemas, é um comentário, né? Na verdade, no contexto de programas, sistemas integrados, os ataques cibernéticos são vistos como ameaças. Qual que é a visão, né? Qual que é a visão e a forma que pensam em relação a esta realizada? Sim. Não, o que que acontece? Isso daí tem vários cuidados que tem que ter na forma como os sistemas são integrados, né, Sabrina? Então, a gente tem vários testes que são feitos. Por exemplo, assim, quando tá integrado o sistema, você entra com o seu usuário e login, né, ali, o login e a senha em um deles, e esse vai permitir acesso ao outro, né? Então, tem várias questões aí, sabe, e aí o nosso time de tech aqui sabe mil vezes mais do que eu sobre isso, mas de segurança que são avaliadas, a forma como essa integração vai ser feita, a forma como um sistema vai identificar pelo outro que o usuário já se colocou ali, né, suas informações iniciais ali, por exemplo, só dando um exemplo, né? E que precisa ser trabalhado no processo de integração. Mas eu gosto de comentar ainda, não sei vocês, mas eu, se for, não olhe muito longe, às vezes na própria família da gente aqui, ou a gente mesmo, às vezes vai lá e clica num link que não devia, né? Até hoje a gente tem as campanhas anti-pushing aí, etc, né? Então, aquele link que chega para o e-mail, que é um vírus, e que deixa o sistema do hospital altamente vulnerável, né? Se alguém clicar naquilo, etc. Então, acho que hoje em dia, quando tudo está digitalizado, todos nós temos que ter ainda mais cuidado. Então, seja eu que vou estar lá trabalhando junto com os times ali para integrar um sistema com o outro e ver o quanto isso deixa mais vulnerável, né? Ou não. E ter cuidados para evitar isso. Mas ainda, além de tudo, segue a velha e boa, né? Trabalho cultural de também a gente cuidar no dia a dia os N tipos de ataques que chegam na instituição. Mas sim, é algo que a gente tem que cuidar, mas eu acho que vale o risco, porque a usabilidade ela melhora muito, sabe, Sabrina? Então, os usuários aderem bem mais quando as coisas estão integradas também. Então, acho que assim, não é à toa que às vezes a gente assume esse risco e, claro, daí tenta contornar das melhores maneiras possíveis que a tecnologia permite
para que ele seja o menor possível dentro disso tudo, né? E que risco sempre vai ter, eu digo, né? A gente tá ali, quem não recebe uma coisa de WhatsApp, todo dia recebe alguma coisa de WhatsApp que é algo que eu não deveria clicar, assim, né? Então, também, né? Então, infelizmente, a tecnologia traz isso também. Verdade, não tem jeito. Isso é uma coisa que acontece, né? Não tem. A Celine, né? Santa Casa de Itabuna tem 3 hospitais que compõem aí e um de nossos hospitais, que é 100% SUS, 100% digital, porém é um hospital que está construindo ainda, que estão construindo, né? Então não tem centro cirúrgico, acho que eu entendi foi isso. Não está pronto ainda, não tem leito de TI, mas temos serviços de hemodiálise, 27 leitos clínicos e ambulatório de especialidades, sendo tudo em sistema. Acho que é uma realidade que eles trazem, que a Celine traz, que é Uhum. 100% digital já, né? Sendo 100% SUS e 100% digital. Uhum. Não, isso é muito bacana, né, Itabuna. Celina? A gente fica feliz em saber, inclusive, ainda mais dentro do SUS, né? Então, a gente tem, com certeza deve ter alguns cases aí de hospitais que hoje tem, digamos que um pool, né, e uma gama de serviços onde já se permite que todos os sistemas relacionados a eles sejam digitais, né? Então, acho que isso daí, isso que eu comentei também, a realidade de cada um acaba interferindo, né? Se a gente tem ou não, né? Naquela área, hoje em dia, tudo já mais digitalizado é mais fácil, né? Não, mais fácil não é o melhor termo, né? Digamos que é menos complexo. Que nada é mais fácil, tudo é menos complexo quando Sim, a sim, gente sim. fala de instituições grandes como os hospitais, né? É isso, a Celine está comentando, ela reforçou aqui que sim, eles estão construindo para ser 100% digital, então já estão Hum. colocando tudo, já construindo desde o zero para ser 100% Perfeito. digital. Então, ótimo, né? E o André Vocês fez o podem comentário depois que. fazer o hospital sem caneta daí, né? Exato aí. Muito bom, uma case, olha Ninguém mais só. vai Muito brigar bom. pela BIC. Verdade. O André fez o comentário que nascer digital é show, né? Porque o desafio é sair desse analógico, né? E nascer do Uhum. digital, acho que realmente é É. muito importante. Muito bem, Celine. Parabéns, inclusive, aí, né, pro esforço para ser assim. O Antônio Azevedo, depois eu vou até vamos falar um pouquinho sobre o evento da FEMERGE, fazer um convite para a Carlise estar com a gente lá também. O Antônio Azevedo, qual que é o custo para a área da saúde e para a área de saúde e o fato de não haver integração? Uhum. Continuaremos na caneta, eu acho que é aquela pergunta que a gente falou sobre essas integrações, né? E quais que são as principais barreiras para Uhum. isso, para a digitalização, que a gente já comentou um pouquinho, se é financeiro, né? É cultura? Qual que é? Que você. Acho que essa é a pergunta. O que que você Uhum. enxerga hoje, Carlise, na realidade? Até teve uma conversa que eu tive num congresso que eu fui, que eu estava palestrando sobre isso, e tava o Dr. Rogério Scarabel, da presidente, vice-presidente ali substituto da ANS, né? Então, o que a gente estava comentando, a maior barreira hoje é cultural. Eu não tenho dúvida, assim, que a principal mesmo é cultural, que é o medo de tentar, às vezes, sabe? Porque o que acontece? Às vezes, independente do custo que tu orce para a instituição, ela não vai querer aderir àquilo. E aí, eu entendo que é uma questão cultural, às vezes, quando tu nem testa, sabe? Pode ser uma questão de prioridades, etc. Enfim, a gente sabe que cada instituição está com alguns desafios mais latentes do que outros, né? Mas a barreira número um que eu colocaria, ela ainda é cultural. O Brasil é um país intercontinental, tipo, ele é continental, né? O tamanho dele é gigantesco. A gente tem realidades super diferentes dentro das diferentes cidades que tem e regiões, né? Não estou dizendo que necessariamente não tem uma cidade menor que pode estar com tudo rodando de forma mais tecnológica do que uma capital, às vezes, naquele hospital. Não é isso que eu estou comentando, estou dizendo que são diferentes, né? E dentro dessas diferenças, eu entendo que muito é a barreira cultural. Eu acho que, assim, é inevitável evoluir para algo mais digital. Isso vai bater na porta e vai vir. A questão é como e com qual velocidade que a gente vai fazer. Então, assim, por quais áreas a gente vai comentar, vai começar. Então, por exemplo, quando a gente está implementando o Scriba no hospital, imagine quantos mil profissionais às vezes tem lá. Aí a gente sempre alinha, a gente vai começar direto em todos, vamos começar pelos ambulatórios, por qual ambulatório? Ah, vamos fazer o ambulatório X, monta um case legal, daí com isso tu convence os outros ambulatórios, daí tu repassa para os outros profissionais.
Começa com o time de medicina, de enfermagem, depois passa para os outros, qual é a sequência, né? Então, acho que como todo projeto tem um faseamento, às vezes, sabe? Justamente para te fazer dar certo. Porque não adianta tu jogar lá algo novo dentro do prontuário, que ninguém sabe o que é aquele botãozinho ali, né? Sem fazer daqui a pouco um trabalho de como utilizar, quando utilizar, né? Para que serve aquilo. Então, acho que tem um grande desafio cultural e aí dentro disso vem a loucura das rotinas, né? Mil e uma coisas para fazer e o quanto cada instituição vai ter ali times para ajudar a trabalhar nesse ponto. Mas assim, porque questão financeira, isso geralmente gera retorno direto, né? Se eu te falar hoje que tem profissionais de saúde que nos relatam que eles passam 3 horas por dia evoluindo. Você tem um médico, às vezes cardiologista, dentro do teu hospital, que ele fica sentado dentro da sala do ambulatório 3 horas por dia para evoluir. Ele podia estar utilizando essas 3 horas para atender por mais tempo cada paciente que entrou ali, o paciente se sentir ainda mais bem acolhido e ficar feliz que a consulta dele foi um pouco mais longa, que teve mais informação, mais contato com o médico. Ou ele poderia estar usando essas 3 horas para atender outros pacientes e reduzir a fila de espera daquele ambulatório, por exemplo. Então, eu acho que o retorno financeiro, ele é inegável, assim. Claro que tudo depende do preço de custo, mas as empresas também que estão trabalhando com isso sabem ponderar isso, né? Então, uma consulta a mais que tu tenha por dia no ambulatório, às vezes paga a mensalidade do ano inteiro, do ano inteiro, não, do mês inteiro daquela ferramenta, sabe? Por médico, não tô nem falando, né? Enfim. Então, eu acho que a gente tem mudanças aí, sabe? E acho que a integração em si facilita o processo de digitalização, mas estando não integrado já é mais digital, né? Então, mesmo não integrado já está mais digital. Então, tem essas diferenças aí um pouquinho. Mas acho que está melhorando. A minha perspectiva, assim, é de que a gente tem cada vez mais hospitais interessados em modernizar, cada vez mais profissionais abertos a modernizar, e isso está fazendo com que a gente acelere mais todo esse processo, assim. Então, hoje em dia, sei lá, minhas tias, minha mãe usa o chat GPT, sabe? Então, gente, assim, hoje em dia a IA, quem tem celular, a IA tá chegando lá, né? Então, e hoje em dia no Brasil, cada vez mais tem, né, pessoas aí, quase, não sei como tá esse indicador aí de celulares versus habitantes aí no Brasil, mas eu acho que cada vez as coisas estão muito mais digitais e minimamente menos complexo, né? Para não dizer de novo mais fácil de fazer essas transições, assim. Mas claro que é um desafio. Toda mudança vai ter adaptação, vai ter esse desafio aí. É isso, a Sabrina até fez um comentário sobre os desafios desses ataques. Os ataques cibernéticos, a LGPD são pontos Uhum. sensíveis ainda que precisam ainda ser avaliados, né? Acho que são os pontos importantes realmente Hum. Tem que ter da. parcimônia, né, em tudo que a gente vai estar fazendo. A Eliane comentou sobre as dificuldades, né? Que hoje, acho que foi até o comentário que você fez um pouco, mas é até cultural, né? Que é a dificuldade, ela faz um comentário, né, dos médicos em si, que é uma dificuldade que eles se encontram, provavelmente, né? E é acho que do que acaba sendo um empecilho, né? Como um todo, né? Eu vou fazer Tem mais alguém? Alguém tem mais alguma pergunta? Fiquem à vontade aí para falar com a gente. Eu vou aproveitar para chamar, viu, Carlise? Uhum. Já está chegando em 11h30, né? Já 1h30 juntos aqui. E a gente tem mais um segundo bate-papo chegando por aí, logo mais. Na semana que vem, doutor Joselino Teixeira vai falar um pouquinho mais com a gente. Acho que dá para a gente até falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje e na semana que vem. A gente tá com um evento, Carlis. O evento a gente até vai estar, o Jackson vai estar por lá, o Cleverson vai estar. Eu vou chamar Deixa eu ver se o Antônio está por aqui ainda. Se ele puder abrir o microfone e falar um pouquinho. Eu vou até Ele fazer o fala convite para no você, chat o também. Antônio da Federação dos Hospitais Filantrópicos lá do Rio de Janeiro, né? A gente Ah, vai legal. acontecer agora, dia 20 e... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Dia 25, 26 e 27, 26 desculpa. e 26 e 27. 27 de novembro, já esse mês que vem aqui. Vamos colocar aqui, compartilhar a tela toda.
26 e 27 de novembro, o encontro que decide o futuro da saúde filantrópica do Rio de Janeiro, pessoal. Terceiro congresso da FEMERGE. E eu queria que o Antônio Ah, o estivesse por Antônio tá aqui. aí, colocou o site aqui para nós. Não sei se ele Colocou tá também? podendo Muito bom. falar, mas ele botou aqui o É, link. e assim, tem uma Obrigada. galera, o pessoal, quem eles vão trazer, a gente vai estar por lá também, tá? Então, assim, nós vamos estar lá, o Jackson vai estar lá também, o Cleberson vai estar lá, vai ter uma turma lá, né? No evento, e sim, o ano passado eu estive por lá também, foi muito bom. E tem o pessoal que vai subir ali, que vai estar palestrando, acho que vai ser, ó, tô vendo a irmã Neuza, a foto que eu tô colocando aqui, tô vendo a irmã Neuza, tô vendo o Rogacha em especial, né? Mas tem muita gente boa, e a doutora Kátia aqui também, o pessoal lá das federações, então acho que isso é importante. Os presidentes das federações vão estar como convidados, também subindo, é, palestrando. Antônio, você consegue falar? Consigo, consegue me Peraí, ouvir? estou ouvindo agora, vamos lá. Estamos ouvindo. Só um momento. Então, o evento ele vai acontecer no dia 26 e 27 no Rio. É um evento que tem como tema central filantropia, inovação e compliance, construindo um ecossistema transparente, sustentável e humanizado. A gente vai reunir as pessoas em torno desse tema central, trabalhando muitas questões relacionadas à contratualização, à própria NR1, o relacionamento, também tecnologia, porque é importante a gente trabalhar esses quesitos no dia a dia. E a ideia é que tenhamos soluções, né, também para ofertar aos participantes. O ano passado, o Joseni está aqui conosco, né, nessa live. Joseni também esteve lá palestrando, foi uma palestra também bem significativa. Então, a gente quer estender aí o convite. O evento ele não se restringe apenas aos hospitais do Rio de Janeiro. Nós já temos aí confirmados, né, além de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina. É, o Ceará também vai estar presente conosco, tem também o Rio Grande do Sul, então tem aí uma quantidade de pessoas, né, que estarão conosco. É um evento intimista, é um evento para gerar relacionamento, para gerar troca, para gerar negócio, é um evento, sim, para que as entidades tenham acesso, né, às soluções de mercado e também discutam os seus processos internos. Por isso que a gente vai trabalhar também numa mesa muito interessante, que vai estar a irmã Neuza, o Rogatti e a Vera, né? Então, Santa Catarina, São Paulo, Espírito, contando a sua realidade, como que eles resolveram, se não na totalidade, mas parte, né, que solucionou relação ao contrato com gestores locais de saúde, né, especialmente com os estados. Então, é um movimento bastante forte e a gente deseja contar com a participação de todos. E uma coisa importantíssima, as entidades filiadas às demais federações e à CMB têm os mesmos benefícios que as associadas da FEMERGE. Então, eu deixei o site aí, né, do terceiro congresso, acesse, envie para a gente os questionamentos e venham participar desse terceiro congresso FEMERGE. Muito bom, obrigado, viu, Antônio? Acabei divulgando, falei aqui, porque a gente vai estar por lá também, até fazer o convite para a Carlise, que depois eu vou falar com ela um pouquinho, para a gente ir para lá. É um evento muito bom. E a gente teve o ano passado, foi muito bom, né? O Jacques até palestrou no passado também, né, Jacques? Teve você esteve por lá falando junto com o Bruno, de Sebas, foi isso? Não lembro agora. Sebas, a gente falou um pouquinho de Sebas lá. É, foi muito bom. Então, esse ano a gente vai estar junto também. Então, eu lembrei, eu vi o Antônio entrando por aqui, fazendo a pergunta, eu lembrei de falar um pouquinho mais sobre o evento da FEMERGE, a gente vai estar junto. E A gente Carlise, parabéns, né, agradece Antônio? Você bastante, está viu? A gente juntando o Brasil agradece no Rio de Janeiro. bastante. é isso aí. Você vai estar reunindo um pouquinho de cada canto do Brasil aí lá no Rio de Janeiro para ver o que vocês têm feito ali daí. Isso, isso. E interessante também, né, que na construção do conteúdo e dos palestrantes, a gente vai ter também a participação da Unimed Resende e da Reddor, porque o Torelli vai estar conosco junto com o time. Ele está agora no Rio, né, então levando essa expertise dele. Então,
a Redditor também vai estar participando dessa atividade. Muito bom. Obrigado, viu, Antônio? Pessoal, antes da gente encerrar e fazer o nosso. Como a gente tem um segundo bate-papo, vocês vão aproveitar da Carlise um segundo tempo ainda. Acho que em breve aí, acho que uns 30 daqui, uns 30, mais um mês, um pouquinho para frente, a gente já está encaixando essa agenda. Eu vi que você tem uma aluna sua aqui, que você foi professora dela, e agora deixa eu. Tá lá para cima aqui, mas ela fez um comentário que você foi professora. É uma aluna sua, professora orientadora no Instituto de Cardiologia, maravilhosa. Ah, muito legal, obrigada. Deixa eu até vou ter que procurar aqui onde está esse chat, ver se Veja eu acho aí, procura aí. lá Eu em vou pedir para cima. que vocês, quem puder, claro, a gente fazer a nossa fotinha, a gente sempre faz, viu, Carlinhos? Uma fotinha final aqui, o pessoal abrindo a câmera, e depois a gente divulga lá, o pessoal que puder, e acho que todo mundo aqui tem LinkedIn, redes sociais, né, Instagram, procurem lá, Azevedo Capacita. A gente vai colocar lá nosso bate-papo de hoje. Vamos divulgar o pessoal lá no grupo também. Então, já Quem vamos for fazer essa postar nos foto. marca, né, Lucas, também. Com certeza, né? Esquecemos de falar no início, quem quiser printar aí, colocar nas Pode redes, fica à printar, vontade, marca a fica à gente, marca a vontade, marca a Doctor aí, gente. marca todo mundo. É isso, eu vou fazer. Depois a gente faz um collab lá. Coloca lá, todo mundo junto. O Jackson já está com a câmera aberta, o Cleverson, a Rosane, o Dr. Josenir, que vai estar com a gente semana que vem, o Antônio, a Sabrina. Diego, pessoal lá de Matão, Santa Casa de Matão, a Jaqueline, Santa Casa de Pereira Barreto. Bom, eu vou contar a Cíntia também por aqui. O pessoal vai se arrumando e vamos contar até 3 e vamos lá. Já tem gente no clima aqui. Eu tô vendo a Cristiane já tá no clima, Já né? Do estamos sorrindo. Halloween. Hã? Muito bom, muito bom. Vamos lá, 1, 2, 3, aquele sorriso. 1, 2, 3. Deixa eu conferir se todo mundo ficou bonito. Ficou muito bom. Carlise, obrigado a todos que participaram, mas obrigado mais uma vez, já aí uma 11h36, né, juntos. Eu acho que é importante salientar esse nosso bate-papo, foi muito importante. A gente vai ter o segundo bate-papo aí, né, hoje ainda. Opa, deixa eu parar aqui, eu acho que Estamos vendo sua tela. acabou que apareceu aqui, o Antônio, acabou colocando sem querer aqui. Vamos lá. E já agradecer mais uma vez que, assim, a sua presença, né, nessa quarta-feira, com a gente. E lembrando que vamos ter aí a segunda rodada, falar um pouco mais, aprofundar em outros pontos, né? Falando aí da parte tecnológica em si. Mas obrigado, Carlise, por estar com a gente, Imagino. Obrigado a vocês. E obrigado à disponibilidade desse. audiência aí, né? O pessoal que teve, acho que a gente, não sei se a gente chegou a bater 100 ali, uma hora eu espiei, tava 90 e poucos aqui. Chegamos, 90 e quase 100, 96. É, Estivemos isso juntos aí. aqui. E aí, uma quarta-feira, 10 horas da manhã. O pessoal participa muito. Eu sei que muitos aqui talvez já saíram ou vão assistir depois, né? Conseguiram entrar, eu sei da rotina, mas vão assistir depois a gravação. Mas eu acho que é espetacular falar com esse pessoal e atingir o Brasil todo e a sua presença aqui falando de um tema muito importante. Obrigado, viu, Carlise? Imagino, obrigado a vocês. Parabéns aí pelo público. Beleza, até mais então, pessoal. Quarta-feira a gente volta aqui com o Dr. Josenir. Acho que vocês participem, vai ser muito, muito bom também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.